Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foram os meus primeiros clientes como arquiteta. Bom, como eu falei no vídeo em que eu falei sobre ser recém-formada, como funciona dentro da arquitetura, eu contei um pouquinho como foi essa relação, né, de ser recém-formada, como a gente fica inseguro no mercado de trabalho. Então, para tirar essa minha insegurança e também das possíveis pessoas que poderiam me contratar, eu comecei a fazer projetos fictícios. Então, peguei ali um ambiente de um parente, o ambiente da minha própria casa, para mostrar mais ou menos como funciona um projeto, como funcionam as soluções que a gente pode propor para um futuro cliente. E dessa maneira, eu consegui me posicionar de certa forma para que as pessoas entendessem que eu de fato sabia fazer aquilo. Então, no começo é difícil. Então, o ideal é você não desistir logo de cara, porque não vai aparecer na primeira postagem que você faz no Instagram. Então, o que eu fiz? Eu comecei a postar não só os projetos que eu estava ali estudando, né, fazendo o estudo daquele ambiente, mas também postar algumas dicas, formas de decoração, sabe? Que as pessoas conseguissem aplicar aquilo para a vida delas mesmo. Então eu estudava aquelas dicas, eu não pegava de algum Instagram, do Google e simplesmente colava. Eu estudava aquelas dicas. E aí eu fazia um cronograma de postagens para que as pessoas entendessem o que de fato eu estava querendo propor ali. Então, assim foram que vieram os primeiros seguidores e também acabaram vir as primeiras propostas de orçamento. Óbvio que para tudo isso, e eu entendi, estudei sobre qual era o meu público, qual tipo de público eu queria atender, qual tipo de projeto e de serviço eu gostaria de oferecer. Depois de fazer um curso de marketing, muito pouquinho, leve, que eu fiz de uma outra arquiteta que dava cursos na época, hoje ele não tem mais. E eu resolvi fazer ele e eu amei essa parte de entender como funciona por trás, né? Como a gente pode utilizar do marketing, porque de certa forma a gente precisa entender como se posicionar, como vender o nosso peixe, e é o nosso projeto. Então, dessa forma eu consegui entender a melhor forma de me posicionar e conseguir os primeiros clientes. Então, como foi, né, quando veio o primeiro cliente? Meu Deus, será que eu sei fazer isso? Sim, você sabe. Então, eu dividi ali, eu tentei entender tudo que eu precisava entregar para aquele projeto, para aquele cliente, que ele conseguisse reproduzir. Então, sim, não é só o 3D, né, que você precisa saber. Então, não adianta você só fazer o 3D ali, colocar no feed, bonitinho, e achar que aquilo vai ser o suficiente para você entregar no seu futuro cliente. Quando, na verdade, você vai precisar fazer um projeto executivo. Sabe aquele projeto executivo que você aprendeu na faculdade? A gente aprende um pouco de projeto, né? Mas o projeto executivo vai um pouco além. A gente precisa colocar todas as informações. É um manual de instrução para que o seu cliente consiga reproduzir aquele ambiente que você propôs. Então, é óbvio que os meus primeiros projetos executivos entregues para clientes, e hoje tem um salto e uma diferença absurda. Eu vou tentar colocar aqui no vídeo o antes e depois dos meus projetos executivos. Então, o que eu colocava nessas primeiras legendas aí? Eu explicava as decisões que eu tomei naquele ambiente, que coisas eu utilizei, que tintas eu utilizei, que decorações eram as que combinavam, para poder trazer aquela harmonização de uma forma que uma pessoa mais leiga entendesse, porque eu não estava postando aquilo para os meus outros colegas arquitetos. Então, começa por aí, não tenha vergonha do que o coleguinha vai falar pra você. Ele não vai pagar sua conta. As pessoas que vão falar de você ou vão comentar de você vão fazer um marketing seu diferenciado. Digamos assim, olha, fulano tá fazendo tal coisa. E vai lá te dar view. Basicamente é isso. Te dar alcance, fazer você alcançar ainda mais pessoas. Então não se importe com isso, se importe com o que vai dar o seu dinheiro no final do mês, no começo do mês. Então, não se importe com o que as pessoas acham. Você não tá postando nem pros seus colegas de faculdade, seus antigos colegas de faculdade, e nem pros seus colegas de profissão. Então, desprenda-se disso. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha de falar porque eu sou tímida e tudo mais. Deixa a timidez de lado. É óbvio que a mesma pessoa que está falando com vocês não é uma pessoa que eu vou chegar em público e eu vou estar super à vontade. Não, esses dias eu até falei nas stories, eu falei assim, nossa, eu vou ter que deixar minha vergonha de lado porque eu tava na Expo Revestir e aí eu precisava falar em público. E ainda assim não deu muito certo, porque eu não tinha levado fone de ouvido, o som não ficou tão bom. Mas eu precisava deixar minha vergonha de lado para poder conversar com uma câmera, por mais estranho que pareça. Estude seu público ideal.
Para que tipo de público você vai fazer projeto, né? O que você quer atender? Eu sei que no começo tudo que vier é bem-vindo, mas você precisa se posicionar. Ter um nicho para que você consiga os clientes ideais ali no começo, para você realmente ter dinheiro e ter experiência naquilo, tá? Os meus 2 primeiros projetos, assim, físicos, na minha própria cidade, ajudaram muito a outros projetos virem, né? Então, foi um para um pai de uma amiga e outro para os meus sogros. Então, eu consegui acompanhar um pouco da obra, fiz projeto. Então, isso ajuda, né? A gente ter conhecimento, a gente aprender. Então, eu fazia de tudo. Por mais que eu não estava acompanhando aquela obra de fato, eu fazia o possível para estar naquela obra para aprender. Sabe? Não importava se eu tava gastando minha gasolina, gastando meu tempo a mais naquilo, mas ali na obra você aprende coisas que você não aprendeu na faculdade. Você aprende a prática, você entende o que os pedreiros estão fazendo, você se enturma, pergunta. Então é o ideal, sabe? Mas você tem que realmente estar disposto a aprender nesses primeiros anos aí. Você, com toda a certeza do mundo, vai se questionar muito. É isso mesmo que eu queria fazer? Por que não dá certo? Por que isso? Por que aquilo? Inclusive, foi por isso que eu falei da terapia no vídeo anterior, porque é uma coisa que eu acabei me questionando muito. Mas a gente precisa entender que tudo tem seu tempo. E não é a primeira postagem que você fizer, a segunda, a terceira, que o cliente vai cair do céu. Não cai, tá? Você precisa sim se posicionar. E não só espere pela rede social, gente. Se você conhece uma pessoa na rua, oi, tudo bem e tal, começa com uma conversa e você tenta inserir e falar quem você é. Saia com um cartãozinho de visita, que é o seu cartãozinho de visita, aquela pessoa, quando ela precisar ou alguém precisar, ela vai se lembrar de você. Entenda que aos poucos tudo vai tomando forma. Então não se preocupe, você vai se acostumar. Os meus primeiros vídeos para os vídeos que eu faço hoje em dia tem um salto gigantesco, tá? Não é a mesma coisa, pode ter certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de me seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no canal. Dá um like se você gostou. E comenta aqui, como foram os seus primeiros projetos? Se você é recém-formado, quais são os seus medos agora? Como você está pretendendo se posicionar no mercado, né? Isso é sempre importante para a gente conseguir ter essa troca. Comentem aqui que a gente vai conversar bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.